Então, irmãos, finalmente, como eu disse, vamos iniciar nosso estudo expositivo da primeira carta aos Coríntios. Né? Quero convidar todos, desde já, a abrir a palavra do nosso Deus, esse livro, essa carta, né? Um livro tão importante da Escritura, com tantos ensinos. Vamos fazer a leitura apenas da saudação. O apóstolo Paulo faz essa igreja, ou seja, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Todos encontraram? A palavra do nosso bondoso Deus diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém. Oremos. Deus bendito e poderoso, ó Pai, te damos graças, Senhor, nosso Deus, por esse momento. Te louvamos, ó Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos diante da Tua Sagrada Escritura, agora iniciando mais um livro da Bíblia, mais um livro tão importante, cheio de ensinos. Senhor, é diante de Ti, diante do Teu povo, que eu reconheço a minha pequenez, minha fragilidade, e me coloco em Tuas mãos, ó Deus, te pedindo sabedoria, Teu auxílio, o Teu discernimento para ensinar as verdades contidas em Tua palavra, com simplicidade e com amor, dedicando toda a glória a Ti, ó Deus, que é digno de toda adoração. Em nome do Teu Filho amado, eu clamo, ó Deus, que o Teu Santo Espírito ele abra o entendimento nosso, para que possamos enxergar a beleza da Tua palavra, a profundidade do Teu ensino e compreender, ó Deus, detalhes tão importantes da Tua Escritura para o nosso ensino, para o nosso aprendizado, para que Teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado e que todos reconheçam que não há outro Deus, ó Deus. Para que a nossa vida seja transformada pelo Teu amor e que, obedientes, nós nos sujeitemos à Tua vontade revelada. Eu te imploro a Tua misericórdia e te agradeço desde já, porque eu confio no Teu amor infinito. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém. Então, irmãos, saibam que esse é um momento de estudo, então é um momento para tirar as dúvidas, de preferência que as dúvidas elas estejam, de fato, dentro do contexto, dentro do conteúdo, né, dentro do tema, para que a gente possa aproveitar o máximo possível esse momento de mergulho nessa carta, nessa palavra tão importante. Tá bem? Então, eu botei como título inicial desse estudo: o povo de Deus deve estar unido no mesmo propósito. Essa é a introdução da carta, é onde contém as saudações do apóstolo Paulo, né? E eu peço que os irmãos estejam bem atentos aos detalhes. E para que a gente comece, de fato, entendendo um texto como esse, é totalmente necessário que a gente faça um mergulho na história, não é? Um mergulho na cultura daquele povo. Afinal de contas, quando nós lemos a Escritura, e eu tenho afirmado aqui que a forma mais adequada de se interpretar a palavra de Deus é o método histórico-gramatical, que é isso. A gente mergulha na história, no contexto histórico e na gramática do texto. O que é que o texto diz? O texto envolve um emissor, envolve receptores, envolve uma verdade primordial que aquele emissor queria passar para aquele povo. É evidente que nós podemos fazer as devidas ponderações para os nossos dias, as aplicações práticas para nós, mas para que a gente entenda verdadeiramente um texto da Bíblia,
Esse texto aqui, por exemplo, que é o apóstolo Paulo que escreve, eu tenho que saber que Paulo, quando escreve aos Coríntios, né, aquela igreja que se encontra na cidade de Corinto, ele não está pensando em nós aqui no Brasil, do século 21. Ele está pensando naquele povo do primeiro século. Só assim a gente consegue mergulhar no entendimento. Claro que sabemos que a Escritura é viva e eficaz e que ela tem aplicações e ensinos verdadeiros e práticos para nós hoje. Mas para um melhor entendimento do conteúdo bíblico, nós devemos aplicar as devidas regras para isso. Se a gente fizer isso, a gente vai conseguir interpretar a Escritura com fidelidade, usando os devidos métodos e meios para isso. Então, cidade de Corinto. Paulo escreve uma carta à igreja que se encontra em Corinto. Primeiro, é necessário saber que Corinto era uma cidade grega. Uma cidade grega que existia há muitos séculos. Ou seja, quando Cristo vem ao mundo, essa cidade já era muito antiga. Ela havia sido depois destruída, tinha se tornado uma cidade muito grande, de cultura grega. Depois ela foi destruída. E depois, pela sua localização tão estratégica, o ponto onde ela se encontra era tão estratégico que ela foi reedificada pelos romanos. Então, apesar de ser uma cidade grega, por muito tempo, ali no primeiro século, ela foi invadida pelos romanos para reconstruir aquela cidade e depois reinvadida por gregos. Possivelmente, muitos judeus foram morar lá. A ideia é que sejam muitos, porque eram tantos a ponto de ter uma sinagoga judaica naquela cidade. Então, toda essa mescla, todas essas coisas, esse contexto, tem muita importância para o entendimento da carta aos Coríntios. Né? Então, a cidade de Corinto era uma cidade muito interessante. A gente vai ver, eu vou mostrar um mapa mais à frente, mas ela possuía uma coisa chamada de istmo. É uma espécie de brecha que passava um rio, passava um mar, na verdade, nessa brecha, possibilitando que muitas embarcações passassem seguras por Corinto. Veja, o que ligava o mundo inteiro não eram aviões ainda, não eram as rodovias. Então, boa parte do comércio que circulava pelo mundo era via oceano. Isso significa que uma cidade que tem um istmo, tem essa abertura, um canal, ela possibilita que muitos barcos passem ali. E se é uma cidade onde muitos barcos passam, as pessoas precisam descansar, fazer comércio, precisam se alimentar. Isso gerava o quê? Aglomeração de pessoas. Aglomeração de pessoas gera comércio. Comércio movimenta a economia e a cidade começa a crescer. Se tem pessoas, começam a surgir necessidades para ali. Tem que ter quem ofereça a comida, tem que ter quem ofereça a hospedagem, tem que ter quem ofereça todo tipo de coisa e aquela cidade passa a ser um grande centro comercial. Então, a cultura que prevalecia naquela cidade era uma cultura grega, uma cultura helenista. Apesar de ser reconstruída pelos romanos, a influência grega no que diz respeito à cultura era muito forte no primeiro século. Então você deve saber que os gregos eles tinham costumes próprios, como, por exemplo, de ir às praças ouvirem os seus filósofos prediletos. Ouvirem as pessoas que tinham a sua ideologia filosófica, a sua escola, a sua corrente, iam lá ouvir aquelas pessoas em público. Se hoje a cultura do brasileiro em determinados dias da semana assistir o seu time do coração jogar, naquele tempo era ver os seus filósofos favoritos. E as pessoas escolhiam as suas escolas. As pessoas divergiam, né, em qual escola filosófica ela queria participar. Então, a cultura é muito ampla. A gente não vai esgotar a cultura nessa introdução. Como eu disse aqui, é só um momento de introdução. Assim que houver durante a exposição da carta a necessidade de expor alguma coisa, e vai haver, por exemplo, em momentos que a gente vai ter que entrar em argumentos filosóficos que Paulo usa, por exemplo, ao falar do platonismo dentro da igreja, de como muitos coríntios
interpretavam as coisas de forma platônica, misturando o evangelho com filosofia, a gente vai ter que explicar para entendermos melhor o contexto. Mas, de forma simples, ali era uma cultura helenista. É importante lembrar, aquele povo, além de ser um povo pagão, em termos de religiosidade, de adorar vários deuses, sim, tinha uma sinagoga lá, tinha os judeus que preservavam, ou tentavam preservar as tradições judaicas, mas aquele povo adorava vários deuses. Então lá tinham pelo menos 2 grandes templos, o de Apolo e de Afrodite. Templos estes, onde haviam muitos rituais, cultos estranhos, inclusive com prostitutos cultuais, onde orgias eram realizadas em homenagem a esses deuses, deuses da fertilidade, como Afrodite era, por exemplo. Então, desde o passado, antes da cidade ter sido destruída e depois foi reconstruída, quando as pessoas queriam falar de alguém que era imoral, quando as pessoas queriam falar de alguém que era notoriamente uma pessoa fora da moralidade comum, surgiu-se uma expressão para xingar essas pessoas, chamada de Coríntio. Você é igual um Corinto. Então, isso é para que vocês tenham uma ideia de como era a vida daquele povo e de como continuou sendo por muito tempo. Quando se queria chamar uma pessoa de imoral, pelo estilo de vida desleixado, de uma sexualidade aberta, as pessoas chamavam eles de corintos. Então, se a gente fosse fazer uma analogia hoje da cidade de Corinto para alguma cidade dos nossos dias, certamente diríamos que Corinto era a Las Vegas do primeiro século, a cidade do pecado. Imagine que pessoas estavam viajando o tempo todo em comércio, então isso era muito propício às pessoas que deixavam suas famílias em casa, as pessoas imorais, obviamente, buscar relações com outras, com prostitutas e com o que quer que seja. Bem, a cidade de Corinto, ela tinha uma coisa bem interessante também, que o seu istmo, naquele canal que eu falei, onde os barcos passavam, fez com que surgisse uma espécie de jogos, chamados de Jogos Istmicos. Eles só eram menores que os Jogos Olímpicos, que já existiam, os Jogos Olímpicos da Era Antiga. Esses Jogos Istmicos aconteciam ali, na cidade de Corinto, e também atraía muita gente de diversas partes do mundo. Agora, para que vocês entendam a importância de Corinto, em nível social, econômico, eu vou mostrar alguns mapas e vocês vão ver como Corinto ficava numa localização privilegiada do mundo antigo, naqueles dias onde a igreja estava crescendo. E é justamente por isso que Paulo olha aquela estratégia santa, a gente já falou disso aqui, falamos aqui no domingo, inclusive, na escola bíblica. A estratégia santa de que Paulo viu ali uma oportunidade de propagação do evangelho, não só dentro daquela cidade, mas para o mundo inteiro, uma vez que Corinto recebia gente do mundo inteiro. Então, era um lugar extremamente propício para se ir pregar o evangelho, para fazer discípulos, para que dali muita gente do mundo fosse evangelizada. Tá? Então, eu botei aqui alguns mapas. Não sei se você consegue observar, a cidade de Corinto está aqui, ó. Ela era bem pertinho de Atenas. Essa bota aqui todo mundo conhece, né? É Itália, é Roma. Vocês conseguem ver? Aqui está Filipos, onde Paulo escreve, para quem Paulo escreve a carta dos Filipenses. Aqui está Tessalônica, para quem Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses. Por aqui por baixo, se eu não me engano, está a ilha de Creta, para quem Paulo escreve a carta a Tito, que pastorearia a ilha de Creta. Aqui, vocês estão vendo? Éfeso, Patmos, Colossos. Ó, se Éfeso está aqui em volta dessa região estão as 7 cidades de Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo. Corinto está no meio disso tudo. Roma, para quem Paulo escreve aos romanos, Corinto está no meio, como um lugar de passagem para todos esses lugares. Então, Corinto era um ponto estratégico para se pregar para o mundo inteiro. E vocês conseguem ver Jerusalém aqui embaixo, significando que Israel estava por aqui por baixo. Então, esse era o mapa do mundo antigo, e Corinto era um lugar excepcional para se plantar uma igreja, porque ali passaria pessoas do mundo inteiro para ouvir o evangelho. E a promessa, quer dizer, a ordem que os cristãos receberam foi de
pregar em Jerusalém, em Samaria, aqui para cima, até os confins da terra. E é isso que o povo continuou fazendo. Eu tenho outro mapa aqui. A gente tem a Macedônia de Filipos, Corinto aqui, não é? Antioquia, a Síria, aquelas cidades, ó, Jerusalém, aqui, cidades todas, a Babilônia, onde o povo judeu foi exilado por muito tempo. Então, temos várias cidades, dá para ver que todo aquele mapa bíblico está por aqui nessa região, a gente consegue enxergar muito bem, tá? E aqui está o Isthmus, de forma bem pequenininha, eu coloquei aqui o Isthmus, né, que é esse canal que no mapa normal não dá para ver, mas aqui, mais aproximado, da cidade de Corinto, tem esse mapinha, tá vendo de azul aqui? Esse canalzinho aqui, ó. Esse é o Isthmus. Eu vou mostrar uma foto recente desse lugar que ainda existe, obviamente. É assim. Sabe o que significa isso? Que as pessoas elas não precisariam dar esta volta, quem estivesse saindo de Éfeso, por exemplo, dar essa volta por aqui assim, ó, para chegar a Roma ou em outros lugares da Grécia. Eles poderiam vir pelo meio, por esse canal bem fininho aqui. E esse canal bem fininho, irmãos, significa dizer que as marés não seriam aquelas que tragariam barcos. Então traria segurança às pessoas. Não é? Era uma passagem bem mais tranquila. Você vê que não é tão largo o espaço. Então muitos barcos passam com passagem tranquila. E já que eles estavam por aqui, era muito comum que naqueles dias antigos isso aí ficasse repleto de barcos. E as pessoas pudessem entrar na cidade para descansar, para realizar seu comércio, uma vez que era a atividade primordial da época, o comércio. Né? Então, parece estranho a gente fazer um estudo assim, mas a geografia do ambiente ela é extremamente importante para todo o conteúdo da Carta de Corinto. A geografia do ambiente ela é fundamental para a escolha de Paulo de ir ali naquela cidade e passar um tempo plantando aquela igreja. Eu até coloquei aí o tempo de plantação. Estima-se que Paulo parou em Corinto e ficou por volta de 18 meses, 1 ano e meio ali naquela cidade, plantando a igreja. Isso foi por volta do ano 50 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 15, 17 anos depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar vocês para lermos o relato de Atos dos Apóstolos sobre a fundação dessa igreja. Está lá no capítulo 18. Lucas, ele vai descrever como essa igreja foi fundada. Atos, capítulo 18. Os irmãos encontraram? A partir do versículo 1. Diz assim: depois disso, deixando Atenas, lembra que está bem pertinho, né? Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. Esse era o ofício de Paulo, tá, irmãos? Depois, isso tem uma importância muito grande no decorrer da carta. Que mais na frente a gente vai ver como os pastores sobreviviam uma espécie de, no que é chamado naquela época de patronato. E Paulo não aceitou fazer isso, então ele continuou vivendo, fazendo tendas. Mesmo sendo um apóstolo e tendo direito de ser sustentado, ele preferiu trabalhar. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, havia uma sinagoga ali, como o livro de Atos relata, e Paulo ia lá pregar. Veja, de algum modo Deus o abençoou para que ele tivesse esse acesso, uma vez que ele era um judeu, provavelmente ele pregou ao chefe da sinagoga, na qual veremos aqui, e ele teve a oportunidade de começar a pregar diariamente naquela sinagoga. Esse foi o ponto de partida da igreja na cidade de Corinto. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo.
Por que testemunhando aos judeus? Porque ele fazia isso nas sinagogas. Quem frequentava as sinagogas lá em Corinto eram os judeus, tá? Como eles se opuseram e blasfemaram, observe, os judeus se opuseram, né, e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas, o ensino de Cristo daí, e disse-lhes que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Ele entendeu que seu chamado era pregar aos gentios. Saindo dali, ou seja, da sinagoga, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor. Olha que coisa interessante, Crispo era chefe da sinagoga e creu no Senhor. Como toda a sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Você vê a transição, né? Paulo agora ele já está pregando para os coríntios mesmo. Não está mais pregando aos judeus. Ele foi recebido na casa de uma pessoa e ali iniciou-se uma igreja. Aquelas pessoas creram e foram batizadas. Versículo 9. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado. Porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. É incrível a palavra de Deus, né? Diz, fale porque eu tenho muita gente aí. Em outras palavras, irmãos, eu tenho eleitos aí. Pregue que eles vão ouvir. Eu tenho ovelhas aí, as ovelhas ouvem a minha voz. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra do Senhor. Então, o relato é bíblico. Ele passou lá 1 ano e meio ensinando a palavra do Senhor. Imagina aí esse intensivo, essa faculdade de teologia com o apóstolo Paulo. Quando Galho era procônsul da Acaia, ou seja, um chefe de estado daquela região chamada de Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal. Você pensa, ele vai sofrer pressão dos ímpios, dos pagãos, dos seguidores de Afrodite e de Apolo? Não. Paulo sofreu pressão dos judeus, tá? Dizendo, este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. E nós sabemos que não é isso. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus, se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Ele fez um pouco parecido com Pôncio Pilatos, né? Lavou as mãos e se resolvam aí. Eu tenho coisa mais importante para fazer, eu quero lá saber da religião dos outros. Basicamente foi isso que ele disse. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes. Olha o que eles fizeram. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, ou seja, era mais um chefe da sinagoga que tinha permitido acesso de Paulo para pregar o evangelho dentro da sinagoga. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. O texto, versículo 18, diz assim, Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcarem, raspou a cabeça em Cancreia, porque tinha feito um voto. E o texto continua com Paulo agora, seguindo as suas viagens missionárias para pregar em outro lugar. Atos inteiro foi escrito por Lucas. Por Lucas, é. Então, por volta do ano 50, Paulo passou 1 ano e meio em Corinto, fundando aquela igreja. Veja que primeiro ele vai aos judeus, entendendo que estava pregando o mesmo Deus, só que eles não receberam Cristo. Conseguiu o apoio de alguns dentro da sinagoga, a ponto de passar um tempo pregando ali, persuadindo, até que um dia eles se revoltaram e expulsaram Paulo dali. Contudo, Deus deu uma visão a ele de que muitos iriam se converter naquela cidade, que ele tinha muito eleito ali, muito povo ali. Então, ele foi bem recebido na casa de alguns irmãos, já não judeus, mas gentios como nós. Então, a carta aos Coríntios ela não é escrita no momento que Paulo está fundando a igreja. É importante a gente saber como ela foi fundada, mas Paulo ele saiu. E quando Paulo sai depois desse 1 ano e meio ali, ele deixa líderes. Ele deixa pessoas tomando de conta daquela igreja. Só que
Acontece que a igreja ela começa a ter problemas. E é natural, porque o povo de Deus, quando está reunido, é natural que haja conflitos e problemas. Então Paulo ele envia uma primeira carta àquela igreja. Essa carta é citada lá no capítulo 5, mas não é uma carta que está na Bíblia. E aparentemente essa carta não surtiu os efeitos necessários, a ponto de ser necessário que Paulo envie outra carta, exortando aquele povo. Qual o motivo do envio dessas outras cartas? É que Paulo também recebeu uma carta de lá para ele, com várias dúvidas sobre diversos temas. Sobre santidade, sobre o culto, sobre casamento, sobre celibato, sobre tudo que você imaginar. Paulo recebeu perguntas. Mas não somente isso. Paulo também recebeu visita de algumas pessoas e testemunho de algumas pessoas de que muita gente naquela igreja estava procedendo mal. E, meus irmãos, quando a gente lê o relato de 1 Coríntios, não era qualquer proceder mal, não. Era proceder muito mal. Havia paganismo na igreja. As pessoas não tinham se libertado, muitas por completo, de algumas tradições que deviam ser rejeitadas veementemente, de associação com ídolos pagãos. Aquela igreja, a gente vai ver que, ainda no capítulo 1, que havia divisões, as pessoas começaram a criar partidos dentro da igreja. Lembra que eu falei que a cultura daquele povo era uma cultura helenista, de escolher os seus filósofos? Imagina esse povo se converte e traz essa cultura para dentro da igreja. Ele diz, meu partido é de Mário, meu partido é de Gabriel. Naquele caso era de Apolo, de Paulo, de Cefas, que é Pedro. Outros diziam que era de Cristo, e nós vamos ver quem era o pior dele, o pior desses grupos. Então tinha divisão no corpo. O contrário do que Cristo ensina, que é a união, a unidade. A gente leu a carta, a gente estudou a carta de João. E nós vimos que o tempo todo João está exortando. A igreja deve ser unida, deve haver união, santidade, comprometimento com a igreja. Corinto estava dividida. Havia divisão no corpo de Cristo. Mas havia irreverência ao culto. As pessoas não respeitavam o momento de culto. Se não respeitar o momento de culto fosse pouco, as pessoas estavam deturpando e agindo de forma irreverente na ceia do Senhor. Tinha gente que se embriagava, irmãos, na ceia. Alguém que queira defender que a ceia deve ser com suco de uva, responda como é que alguém se embriagava com suco de uva na carta de Corinto. As pessoas se embriagavam porque estavam tomando vinho demais. Outros estavam comendo demais e não estava sobrando para os irmãos. Assim, coisa tal que é vergonhoso para o povo de Deus. Aquele povo tinha os dons, mas usava de forma errada. Aquele povo tolerava pecados que não eram para ser tolerados. A gente vai ver o caso gravíssimo de um cara, de uma pessoa que se atreveu a tomar a esposa do pai. Provavelmente o pai morreu e ele assumiu o que era sua madrasta como sua esposa. Uma coisa assim, louca dentro da igreja, a igreja não fez nada. As pessoas fecharam os olhos como se isso fosse ser muito espiritual aceitar aquela situação. Então assim, acontecem muitas e muitas coisas nessa carta. E nelas nós vamos ser ensinados também em muitas coisas como nós devemos proceder com o povo de Deus. E aqui inicia-se as saudações paulinas. Versículo 1 diz: Paulo, agora de fato o texto bíblico, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Então aqui está uma saudação típica dos povos antigos. Tinha um emissor da carta. Quem é? Ele diz, deixa bem claro aí, Paulo. Os destinatários da carta, que a gente vai ver no próximo versículo, e as saudações. Saudações é alguma espécie de cumprimento. Nós vamos ver qual é o cumprimento dos cristãos. Só que é interessante que Paulo diz assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Tem alguém com ele ali, enviando a carta. Sim, é Paulo que está enviando, mas ele menciona o irmão Sóstenes. Eu penso que o fato dele fazer isso, como ele faz em algumas das suas cartas, principalmente nessa, que é uma carta exortativa, que é uma carta onde ele vai dizer, vocês estão errando aqui, 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 vocês devem mudar. É um confronto contra o pecado.
E Paulo, como bom judeu, penso eu, que ao confrontar as pessoas contra o pecado, ele está usando a máxima de Deuteronômio. Deve ser feito isso com uma testemunha. Alguém que testemunha os fatos e que com ele está ali dizendo, eu estou exortando junto, dando ciência de que é verdade o que Paulo está dizendo. E provavelmente esse Sóstenes é aquele, provavelmente, não temos como provar isso, tá, irmãos? Mas há uma grande possibilidade desse Sóstenes ser aquele mesmo chefe da sinagoga que a gente acabou de ler em Atos 18, que foi espancado pelos judeus por permitir que Paulo pregasse ali. Então faz todo sentido que seja esse, porque conhecia a carta, a cidade, porque conhecia a igreja e estava com Paulo também no mesmo propósito. Uma vez que ele era chefe das sinagogas dos judeus lá em Corinto, agora ele já devia ser um cristão convertido e ter abandonado aquele antigo proceder. Então, o que eu quero destacar a princípio nesse versículo 1 é Paulo, eu botei até em negrito aí, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Isso é muito importante. Porque Paulo ele está aqui afirmando quem ele é. Primeiro, eu sou Paulo, mas não é qualquer Paulo, não. Eu sou Paulo, apóstolo de Cristo. E é interessante, irmãos, porque aquela igreja naquela cidade tinha um grande problema com a autoridade de Paulo. A gente vai ver isso no decorrer da carta. Muitas pessoas estavam, de algum modo, rejeitando a autoridade de Paulo. E Paulo, ele afirma, a primeira frase da sua carta é Paulo, e ele diz muito bem qual é o padrão do seu apostolado. Chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. E aí já vem a primeira pergunta que eu faço. Quem pode ser apóstolo? A segunda pergunta é, há apóstolos em nossos dias? Porque a gente ouve por aí, fulano de tal apóstolo de tal igreja, fulano de tal apóstolo de tal igreja. Mas há apóstolos em nossos dias? A palavra apóstolo, oi? Até apóstolo. Até apóstolos. Essa aí eu não levo nem conta, né? Então é um chamado de Paulo, tá lá em Atos 9:15, mas ele deixa bem claro. Eu fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Essa não é uma coisa que ninguém pode arrogar para si. Eu quero ser apóstolo. Não existe isso. O apostolado, e a palavra apóstolo significa enviado. Aqui, obviamente, não é qualquer enviado, é um enviado especial. Alguém que vai autoritativamente levar a mensagem de Cristo como um representante seu, de fato. E o chamado de Paulo, eu convido você a continuar em Atos, agora Atos 9:15. Está assim, escrito. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Isso aí é o que Deus fala a Ananias para ir evangelizar Paulo. Paulo já tinha sido convertido, né? Era um perseguidor da igreja. Porém, todo mundo estava com medo. E agora, como é que eu vou... Se esse cara estiver mentindo, foi uma emboscada. Ele estivesse fazendo de crente para matar a gente. Aí Deus diz a Ananias, vá, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis. Em Atos 13, versículos de 1 a 3, está a designação de Paulo. Está assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Eles já eram mestres, tá? Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, esse é agora a designação própria de Paulo ir junto com Barnabé, que lhe assistia para pregar o evangelho. Primeiro em Chipre.
Então tá aí os textos. Tem alguma coisa desse Barnabé na Bíblia? Tem, ele foi um companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Um mestre, né? O texto que a gente leu, ele é citado, né? Como um mestre, alguém, um servo de Deus, né? Atos 13:1, né? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger. Ele era um desses profetas e mestres que foram separados junto com Saulo, né? Paulo é Saulo, tá, irmãos? Saulo é Paulo, é o seu nome hebreu, né? E Paulo é o seu nome romano, tá bem? Em Gálatas 1:1, Paulo ele se apresenta assim. Ele também escreve a carta de Gálatas, e ele escreve Paulo, apóstolo. Olha como ele escreve. Não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, acho que se a gente se atentar bem para as Escrituras, ela responde essa dúvida, né? Quem é que pode ser apóstolo? Quem é que é apóstolo? Aquele que foi chamado por Deus para essa missão específica. Ele deixa bem claro. Não da parte de ninguém, nem por meio de homem algum. De modo que ninguém tem essa autoridade também de conferir apostolado ao outro, tá? Você ouviu, olha, tal dia vai ter a cerimônia de ordenação apostólica. Mentira, não vai ter não. Não existe não. Que o apostolado é da parte de Deus. Então, Paulo chamado o texto de Corinto, né, versículo 1, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Então, esse é o chamado para o apostolado. Então temos aí Paulo dizendo assim, eu fui chamado pela vontade de Deus. O que é isso, irmãos? Significa dizer que Deus, de fato, separou, assim como os 12 anteriores, e como Matias depois, para o apostolado. Isso faz parte do seu decreto eterno e imutável. Ou seja, ele seria um enviado de Cristo, um representante de Cristo, que falaria autoritativamente e que também escreveria, como escreveu, né, a maior parte do Novo Testamento que nós temos. Então, versículo 2, tudo bem até então? Acho que essa dúvida não é nenhum irmão, né? Quem é que pode ser apóstolo? Hoje não tem apóstolo, né? Os apóstolos foram aqueles chamados por Deus com missão especial, e essa missão já foi concluída, e a igreja hoje ela é dirigida pelos pastores. Uma nota interessante sobre isso. Acontece em Jerusalém, nos dias de Paulo, um concílio. O que é um concílio? Uma reunião da igreja para decidir sobre assuntos importantes, onde estava se tendo dúvidas. Está relatado no livro de Atos dos Apóstolos. E quando você vai ver quem dirigiu esse concílio, quem presidiu, quem estava à frente desse concílio, no qual Paulo, inclusive, leva Timóteo, quem preside esse concílio não é um apóstolo, é um pastor, é Tiago, né? Irmão de Cristo. Ele que preside esse concílio, né? Mostrando, inclusive, como a igreja seria presidida futuramente, né? Depois do período apostólico. Agora tem os destinatários, eu até grifei aí. A igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então esses são os destinatários. A igreja de Deus que está em Corinto. Essa palavra aí é eclesia, não é? A palavra original é igreja, que dá o título de igreja. Naqueles dias, irmãos, isso é muito interessante. Naqueles dias, essa palavra era usada para todo tipo de assembleia política. Principalmente quando você pensa no mundo antigo grego, né? Você pensa ali nos primórdios da democracia, onde as pessoas faziam suas assembleias para decidir algumas coisas. Claro que não era todo mundo que podia decidir, né? Só os homens livres, que eram daquela terra mesmo. E essa expressão era chamada de eclesia, assembleia. É uma assembleia, um ajuntamento com um fim, com um propósito. O que Paulo faz agora é dar um significado novo, santo, para esse termo. A partir de agora, o ajuntamento do povo de Deus seria chamado de eclesia, igreja. Tá bem? As pessoas ficam debatendo se significa aqueles que são chamados para fora, ou outras coisas. Na verdade, pouco importa. A eclesia, nesse aspecto, significa igreja, assembleia do povo de Deus, um ajuntamento solene. Tá bem? Então Paulo agora ele dá um uso diferente do uso helenista, do uso grego político,
E também ele se distancia daquele conceito que os judeus tinham de sinagoga judaica. Então nem é o conceito grego, político, nem é o conceito de sinagoga, mas o conceito que Paulo traz agora é o de igreja como corpo de Cristo. E ele diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto. E essa é uma carta, ela é extremamente importante justamente para essa doutrina, chamada da doutrina da eclesiologia. O estudo da igreja de Deus. Isso é importantíssimo, irmãos. É nessa carta que a gente vai ver boa parte das coisas, como o culto deve funcionar, como a igreja deve ser presidida, como o povo deve viver em união. É a carta que ensina como a igreja deve viver como igreja. A carta, uma das que mais falam isso, é justamente a carta de Corinto. Ela é extremamente importante e densa, com muito ensino por causa disso. Tá? E nessa saudação, Paulo ele já deixa claro, né, qual a natureza e a origem da igreja. Ele diz assim, eu estou enviando a carta a, observe esse acraseado, né? Estou enviando para a igreja de Deus. De quem é a igreja? De Deus. Isso é importantíssimo, porque as pessoas estavam achando que a igreja tinha partidos, tinha donos, tinham líderes especiais mais importantes que outras pessoas. E Paulo já começa dizendo, essa carta está sendo enviada para a igreja de Deus, ela tem um dono, e eu estou enviando, é como se ele estivesse dizendo, eu estou enviando para a seção, para o pedacinho que está localizado na cidade de Corinto. Porque também a igreja de Corinto não é toda a igreja de Deus, ela é um pedaço dela. Então eu estou enviando essa carta para a igreja de Deus que está em Corinto. Quando ele fala assim, a igreja de Deus que está em Corinto, ele dá a entender que existem outros pedaços da igreja de Deus que estão em outros lugares, como de fato tinha. Em Éfeso, em Tessalônica, e por aí vai. Tá bem? Agora, depois que Paulo direciona a carta à igreja, como um todo, ao corpo de Cristo, ele vai além na sua especificidade de quem é que vai receber a carta. Ele diz assim, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Aí talvez você que não tenha uma familiaridade com esse termo e com as possibilidades do que Paulo está dizendo, você pode achar que Paulo está fazendo um pleonasmo, ou que ele está sendo redundante. Os santificados, chamados para ser santos, se é santificado, por que é chamado para ser santo? Não é? Será que Paulo ele errou na redação da carta? Então esses são os destinatários reais. Quando Paulo fala assim, aos santificados, observe que ele está dizendo de um ato já concretizado, né? Aos santificados em Cristo Jesus. E depois ele diz assim, chamados para ser santos. Ser chamado para ser santo é uma coisa que deve ser desenvolvida. Então, essas são as duas realidades, irmãos, que nós jamais poderemos esquecer e confundir. Isso é teologia bíblica profunda que nós devemos saber. Não profunda no sentido de inacessível, mas de importante para nós. Há duas obras que Cristo realiza em nós. Uma por meio dos seus indicativos e outra por meio dos seus imperativos. Lembra quando ele olha para os discípulos e diz assim, que eles já não são do mundo, mas eles estão no mundo ainda. Aí depois Jesus diz, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O que Paulo está dizendo assim é que Cristo, ele nos santificou. É um ato realizado. O que é isso? Ele nos separou para ele. Ele nos salvou já. O seu ato salvífico já foi completo e absoluto em nosso lugar. Isso é o que nós chamamos de os indicativos. Ele indica o que Cristo já fez por nós. Por outro lado, os indicativos de Cristo, a sua salvação gratuita e cabal de todo aquele que crê, ela também deve ser acompanhada de imperativos. Aquele que foi a Cristo, que foi salvo por Cristo, ele não deve permanecer do mesmo jeito que veio. Ele deve ser transformado dia após dia, purificado, dia após dia, melhorado em Cristo. Isso são os imperativos, ou seja, são as ordens que Cristo dá em sua palavra, que Deus dá para que a gente seja santificado. Se por um lado ele nos santifica por completo, ele nos salva, ele já nos livrou da morte, ele já diz assim, vocês são bem-aventurados. Por outro lado,
nós também devemos ser santificados. Como é que a gente faz isso? Quando dia após dia nós nos aproximamos de Deus e abandonamos os resquícios do velho homem. Nós sabemos que já fomos salvos, mas que os resquícios do velho homem ainda residem em nós e nós devemos nos despojar desses resquícios. Isso é o imperativo de Cristo. Como é que a gente faz isso? A santificação como participativa, um ato nosso, claro, promovido pelo Espírito Santo em nossos corações, por meio da obediência da palavra de Deus. A gente deve querer fazer isso. E só vai querer aquele que já foi santificado por Cristo. Dia após dia, progressivamente, deve ser realizado por nós. Quando a gente mais e mais busca a palavra de Deus, mais e mais a gente busca cumprir a palavra de Deus, entender, cumprir e viver, mais e mais a gente fica enojado com esse mundo, com os seus padrões, a ética desse mundo, e mais a gente quer viver para a glória e louvor do nosso Senhor. Então, esses são os indicativos de Cristo e os imperativos. Indicativo é o que Cristo já fez, absolutamente em nosso lugar, e já nos salvou, ele já nos livrou do império das trevas. E os imperativos é como agora a gente vive nesse mundo, uma vez que já recebemos uma nova natureza, despojando-nos da antiga. Tudo bem, irmãos? Ficou claro? Por isso que Paulo diz, eu estou enviando essa carta à igreja de Deus, que está lá em Corinto. Para quem? Para os santificados em Cristo, que foram chamados para ser santos. Eles já foram santificados em Cristo, mas mais ainda foram chamados para ser santos, indicando que aquele povo deveria se empenhar para uma vida de santidade. A parte final do versículo 2 diz, com todos, ou que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha que coisa interessante. Primeiro ele diz que está enviando aquela carta à igreja de Deus. A igreja é de Deus. Aquela igreja de Deus, aquele pedaço da igreja está localizado na cidade de Corinto. A carta é para as pessoas que Deus chamou lá de dentro e santificou e chamou para ser santo. Mas para que aquele povo não ache que eles são os únicos, ele diz, Paulo engloba, ele diz assim, com todos que vocês foram chamados para ser santos como? Sozinhos, individuais, achando que não precisam estar unidos, como se vocês fossem independentes. Não. Com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então esse é o padrão de todo o corpo de Cristo, irmãos. É o chamado à unidade e à comunhão. Seja qual for a etnia, se é judeu, se é gentio, se é brasileiro, italiano, o que quer que seja, todos os crentes foram chamados para viver em unidade. Sim, a gente entende que há diferenças denominacionais. Nós entendemos que aquele que entra em uma igreja, ele se compromete com a agenda da igreja, com a doutrina da igreja, não é? Da denominação. Mas o chamado para a santidade é um chamado para todo o povo de Deus, independente de placa. O chamado para viver uma vida de pureza, ele não é um chamado para a igreja Castelo Forte apenas. É para todo o corpo de Cristo que estiver espalhado pela terra. O chamado para largar a mentira, a idolatria, a avareza, a imoralidade sexual, os pensamentos impuros, o chamado para largar a vaidade, o chamado para largar os pecados não foi para um grupo específico, mas para todo o corpo de Cristo espalhado por toda a terra. Todo o povo de Deus foi chamado para ser santo. Em Efésios, Paulo diz, santos e irrepreensíveis diante dele. Isso é o que nós chamamos, meus irmãos, de catolicidade da igreja. Eu digo aqui para vocês, nós somos católicos. É. Nós não somos católicos romanos, tá? Nós não somos papistas, não somos da igreja do Papa. Mas a palavra católico, a catolicidade significa universalidade. O corpo de Cristo, ele é universal. Ele está espalhado por toda a terra. A sua igreja não tem uma localidade única. Então, se alguém pode dizer que de fato é católico no sentido pleno e puro da palavra, são os crentes verdadeiros, salvos pela graça. Somente. Esse é o significado da palavra católico.
Isso. Não, nós somos católicos e apostólicos, porque o nosso ensino é apostólico. Só não somos romanos, só não somos do Papa. É simples, é universal. Isso. E para deixar mais claro ainda, como a palavra católico significa universal, também não somos da Universal do Reino de Deus, tá? Só para deixar claro. Somos do Reino de Deus, a Igreja de Deus, somos do seu reino, mas não da IURD, né? Significado, né? Faz parte, faz parte. É. Mas vamos lá. E Paulo, ele faz a sua saudação. Lembra que eu disse? A emissor da carta, ele já disse, Paulo, ele dá suas credenciais. Eu fui chamado para ser apóstolo, não pela vontade de ninguém, mas porque Deus me chamou. Também não fui eu. É como se ele disse assim, também não fui eu, porque se fosse eu estava indo perseguir crente. Eu estava indo matar cristãos. Foi Deus que me chamou. Eu estou enviando essa carta para vocês, os destinatários. Quem é? A Igreja de Deus lá em Corinto. Para quem? Quem é que deve receber essa carta? Ler, entender. Aqueles que foram santificados, separados por Cristo desse mundo mal, e que também foram chamados para ser santos, para viver nesse mundo, no meio dos lobos, como ovelhas, confiando no Senhor. E agora vem a saudação de Paulo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E essa saudação é a saudação perfeita. Essa saudação magnífica dos crentes, graça e paz. É por isso que a gente saúda os irmãos aqui com a graça e a paz. O que Paulo faz, ele faz uma adaptação. Não é a corruptela, pelo contrário, ele faz uma redenção, ele melhora a saudação gentílica, que dizia Kirein, que significa saudações. Aí no lugar de Kirein, Paulo passa a usar a palavra charis, que é graça. É bem parecida, parece muito a expressão de Kirein para charis, só que no lugar de dizer que saudações, ele diz graça. E coloca a expressão judaica depois, shalom, que é paz. Os judeus já se cumprimentavam com shalom antes. Até hoje eles se cumprimentam assim, shalom. Mas shalom sem charis não existe. Paz sem a graça salvadora de Cristo não existe. Então Paulo ele redime a saudação e escreve graça e paz, contendo uma ordem implícita e importante, nunca paz e graça, mas graça e paz. Então essa saudação ela está cheia de significado para nós. E é extremamente importante. É por isso que a gente, apesar de ser muito bom cumprimentar os irmãos pais do Senhor, é verdadeiro, tudo bem. Porque já somos salvos pela graça. Mas mais ainda, graça e paz. Porque a graça implica na saudação o favor imerecido de Cristo realizado por nós. Afinal de contas, só pode desfrutar da paz de Deus, que é verdadeira e eterna, aquele que recebe a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é a melhor coisa que a gente pode, sem dúvida, desejar para alguém, né? Que ele receba a graça de Cristo e a paz. É verdade, quando a gente observa essa saudação, que a graça ela conduz à paz. E a gente mergulha na profundidade dessa verdade, a gente também descobre outra verdade, que é triste. Que aqueles que não têm a graça de Cristo, que ainda não receberam o favor do nosso Senhor, eles não só não têm a paz de Deus, como estão em inimizade contra o Senhor. E somente o ato gracioso de Cristo, a sua paz, a sua graça salvadora, pode promover a paz, porque na cruz ele estava reconciliando consigo mesmo o mundo, trazendo a paz, o que está escrito em Efésios. Por isso nós podemos desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Sabe por quê? Porque Cristo já nos separou, já fomos santificados, separados por Cristo. Como as ovelhas, que algumas são de outros pastores, o pastor verdadeiro separa as suas para si. E agora cabe às ovelhas andar ouvindo a voz do pastor.
no curral verdadeiro, nos caminhos verdadeiros de Deus, do bom pastor, do sumo pastor. Isso só pode acontecer por meio da graça, que é o favor imerecido de Cristo. Isso pela fé. Graça e paz é bem mais do que uma saudação apenas que fazemos com os irmãos, mas ela é uma declaração pública da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Sem isso, meus irmãos, não há como ter paz verdadeira. Os homens que não conhecem a graça de Cristo, os homens que não receberam do favor do Senhor, os homens que não contemplam o Messias prometido pendurado no madeiro, que não creem na sua obra expiatória, eles não podem desfrutar de paz. E esse é um dos profundos erros daqueles judeus que não só rejeitaram Cristo, como rejeitaram a pregação de Paulo, como rejeitaram, e por talvez a maioria dos textos bíblicos que se fala de perseguição, a maioria provavelmente foram engendradas ou incentivadas por judeus, né? Eles não podem desfrutar de paz. Na verdade, ninguém pode desfrutar de paz sem a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, dos nossos irmãos, né, espalhados por toda a terra e nosso, tá? Então, Paulo diz o quê? Que essa graça e a paz, que é de Cristo, que é de Deus, o nosso Pai, na verdade, por meio de Cristo, estejam com vocês. Então, desde o início da epístola, veja, isso aqui é somente a saudação. A gente entrou no conteúdo mesmo da epístola, né? Até porque o estudo hoje é introdutório mesmo. Paulo está trazendo verdades preciosas já para a igreja de Corinto, que também servem de instrução para nós. Essas verdades preciosas, meus irmãos, Paulo vai se apoiar nelas para o desenvolvimento da carta, tá bem? Como ele já afirma seu apostolado, ele vai, no decorrer da carta, relembrar dessa verdade, vai relembrar da graça de Cristo, vai relembrar da necessidade daqueles crentes se santificarem, tá? Uma vez que eles já foram separados por Cristo, mas muitos não estavam vivendo a vida de santidade. Então, boa parte dessas verdades, nesses 3 versículos, serão relembradas em toda a carta. Mas algumas coisas servem de instrução para nós. Primeiro, o chamado de Deus, ele é sempre absoluto, não é relativo. Então, Paulo deixa bem claro, Deus me chamou para isso. Não só para ser apóstolo, mas para ser o apóstolo dos gentios. Segundo, a gente jamais pode esquecer dessa verdade que a igreja de Deus ela está espalhada por toda a terra. Aqui, nesse lugar, não encontra-se o corpo completo de Cristo, tá? Apenas um pedaço dos seus membros. Nós devemos também estar unidos no mesmo propósito. Outra verdade é que Cristo nos separa do mundo, nos santifica. E ao nos separar do mundo, ele também requer de nós uma vida de santidade, então nós devemos atentamente buscar isso. Nós somos santificados para sermos santos. Isso é importantíssimo. Então nós devemos diligentemente agir de acordo com o nosso chamado, porque ele já fez tudo na cruz por nosso lugar. E ele fez como? De graça, por amor. Então, uma vez que ele fez isso, uma vez que ele aplacou a ira de Deus, nós podemos desfrutar de paz. Sabe que a gente pode desfrutar de paz? Porque ele tomou o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Lembra da sua oração no Getsemane? Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Esse é o cálice da ira de Deus, consumada em Cristo. Aí Jesus diz, contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E nós sabemos que ele bebeu do cálice. Que na cruz ele foi desamparado pelo Pai e sofreu a punição em nosso lugar. Portanto, por meio desse ato, ao mesmo tempo tão terrível e tão glorioso e perfeito, nós podemos desfrutar de paz. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tá bem, irmãos? Então, próxima semana, se Deus permitir, com a graça de Deus, a gente continuará com os próximos versículos de ações de graças do apóstolo Paulo. Bem, vamos nos colocar de pé, orar e encerrar com a bênção apostólica.